Olá pessoal, vamos fazer um exercício de condução transiente utilizando o método da capacitância global. Quando um termopar é removido de um meio para outro, com temperatura diferente, deve-se esperar um tempo suficiente para que o termopar entre em equilíbrio com o meio e suas medições sejam corretas. Considere um termopar de cobre com diâmetro de 0,10 centímetros, originalmente a 150 graus Celsius. Então aqui é a temperatura inicial e o diâmetro conhecido. Determine o tempo necessário para o termopar atingir 67 graus Celsius quando ele é colocado repentinamente em água a 40 graus Celsius. Essa é a temperatura do fluido e eu quero saber o tempo necessário para o termopar atingir 67 graus Celsius. Com o coeficiente de convecção de 80 watts por metro quadrado Kelvin. E ele deu aqui as propriedades do termopar, a condutividade, o calor específico e a massa específica. É um problema de condição transiente. Ele falou 67 graus Celsius, mas ele não falou se é na superfície ou se é no centro ou em que posição do termopar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, ou quais são as hipóteses que nós vamos adotar para o nosso modelo. O termopar, nós vamos considerar que ele é um cilindro com diâmetro conhecido de 0,10 centímetros. A temperatura inicial é uniforme, ou seja, ele está a 150 graus Celsius, todo ele a 150 graus Celsius. Vamos considerar as propriedades constantes. Quais propriedades? A condutividade, o calor específico e a massa específica. Como assim constantes? Elas não variam nem com o tempo e nem com a temperatura. Vai ser esse valor fixo aqui. O coeficiente de convecção ele é uniforme ao longo do corpo. Como assim? Poderia o coeficiente de convecção variar ao longo do comprimento do termopar. Num escoamento numa placa plana, a gente pode adaptar, a gente pode avaliar o coeficiente local ou o coeficiente médio. No caso aqui, ele deu um valor de coeficiente de convecção que a gente vai considerar como sendo coeficiente médio aplicado em todo o termopar. E nós vamos desprezar efeitos nas pontas. Nas pontas do termopar, que é um cilindro, ele tem ali as pontas, nós não vamos considerar os efeitos de, de escoamento, de convecção ali nas pontas. Com essas hipóteses, o que a gente tem que fazer com a condução transiente? A primeira etapa é verificar o número de BO. O BO é calculado com H, L sobre K, coeficiente de convecção, comprimento característico e a condutividade do corpo. Qual é o valor do comprimento característico? Essa é uma dúvida muito comum. E a gente tem que lembrar o que? Esse comprimento característico ele está associado à distância com maior diferença de temperatura no corpo. Quando a gente avalia o corpo, a gente tem que pensar o quê? Qual que é a distância entre as maiores diferenças de temperatura? Pode ser, no caso do cilindro, que é o termopar, geralmente vai ser o raio, a diferença de temperatura entre o centro e a superfície. Essa vai ser a maior diferença de temperatura. Mas, dependendo da configuração, a gente pode ter um comprimento diferente. Então, a gente tem que saber avaliar muito bem o caso para levar em consideração o comprimento característico. Como a gente está considerando aqui um cilindro com escoamento uniforme ao longo de toda a superfície, com uma temperatura inicial constante, quando colocado na água, né? Num outro fluido com uma temperatura diferente, e esse efeito de troca de calor vai ser uniforme em toda a casca do nosso cilindro, que é o nosso termopar, a gente pode considerar que a diferença vai ser maior entre a superfície e o centro. Ele é um problema simétrico, não é? Ele é simétrico em relação à linha de centro do nosso cilindro, correto? Então, a maior distância de temperatura vai ser o próprio raio. Com isso, a gente tem condição de calcular o número de BO. 80, né, watts metro quadrado Kelvin, coeficiente de convecção, o raio, 0,10 por 2, convertendo aqui para metros, para a gente deixar tudo em unidade consistente, e a condutividade, 391 watts por metro Kelvin. A gente obtém um número de BO de 1,02 vezes 10 a menos 4. Bom, a gente sabe que se o BO for pequeno, a gente pode usar o método da capacitância global. O que é um BO pequeno?
é menor do que 1/10 para efeitos práticos. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o método da capacitância global. Agora, o que significa um número de Biot pequeno? O número de Biot, fisicamente, ele está associado à diferença de temperatura no corpo pela diferença de temperatura do corpo para o fluido. É a razão entre a diferença de temperatura no corpo, ou a maior diferença de temperatura no corpo, e a temperatura do corpo menos a temperatura do fluido. E aí a gente observa o quê? Que aqui nessa modelagem a gente leva em consideração a hipótese de que a temperatura no corpo ela é uniforme. Ou seja, a temperatura no centro ou em qualquer posição do nosso corpo, ela é praticamente a mesma. Ela não é constante. A gente está trabalhando com um problema de condução transiente. Ela vai variar ao longo do tempo, mas ela vai variar de forma uniforme. Qualquer posição espacial que nós fizermos a medição, essa temperatura vai ser a mesma ou muito próxima. Quanto menor o número de Biot, mais próxima vai ser essa diferença de temperatura. Por isso, a gente pode adotar o método da capacitância global quando o Biot for pequeno, que a hipótese da modelagem da capacitância global é que a temperatura no corpo é uniforme. Então, utilizando o método da capacitância global, nós vamos utilizar a equação, né, ln de θ sobre θ0, que é as diferenças de temperaturas. Né? O que é o θ? Θ é uma temperatura, a diferença de temperatura, a temperatura no tempo desejado menos a temperatura do fluido. E o θ0 é a diferença de temperatura inicial, a temperatura do meu corpo inicialmente e a temperatura do fluido. Observamos que a gente está considerando o quê? Que a temperatura do fluido não varia ao longo do tempo. Né? Vai ser igual a menos T sobre tal. O tal é a constante de tempo térmica. Ela é calculada como ρC vezes o volume dividido por H vezes a área. Aqui a gente observa o quê? No caso do cilindro, o volume pela área, o volume é o volume do cilindro, né? πr² vezes L, que é o volume do termopar, e a área é a área da superfície, onde ocorre a convecção. Vai ser 2πr, que é o perímetro, vezes o comprimento. Fazendo essa razão de volume pela área, nós obtemos o raio sobre 2. Então aqui, na constante de tempo térmica, nós, para o caso do termopar como um cilindro, esse volume pela área vai ser o raio sobre 2. Nós temos todos os valores, podemos fazer as substituições. A temperatura desejada é 67 graus Celsius. E a temperatura do fluido é 40 graus Celsius, vai dar uma diferença de temperatura de 27 graus Celsius. Ou 27 kelvins. Por quê? Porque aqui é uma diferença. Né? A diferença na escala Celsius e na escala Kelvin é a mesma. A diferença de temperatura inicial vai ser os 150 graus Celsius menos 40, 110 graus Celsius. Constante de tempo térmica tal, ela tem unidades de segundos. Aqui, essa razão ela é adimensional. Constante de tempo térmica ela tem unidades de segundos. O ρ, 8.930, vezes 383, que é o calor específico, joules por quilograma Kelvin. Tomar muito cuidado que aqui está em joules. Eu tenho que manter a ordem de grandeza. Eu não poderia usar aqui em quilojoules ou megajoules. Eu tenho que verificar, colocar eles todos nas unidades básicas para a gente poder fazer a consistência dimensional. O volume pela área, a gente viu que isso dá raio sobre 2. Aqui é o diâmetro, né, que é 0,10 centímetros. É 0,05 o raio sobre 2, né? Raio sobre 2, volume pela área. 0,05 por 2, convertendo aqui para metros, né? 10 a menos 2 metros, dividido pelo coeficiente de convecção, 80 watts por metro quadrado Kelvin. Vai dar um constante de tempo térmica de 10,688 segundos. Aqui, quilo corta com quilo, Kelvin corta com Kelvin, metro cúbico com metro fica metro ao quadrado, com metro ao quadrado corta. Vai ficar aqui joules e watt, que é o que? Joules por segundo. Joule com joule corta, o segundo vai dar lá em cima a nossa unidade da constante de tempo térmico. Com a constante de tempo térmica, nós podemos agora, e nós temos o θ, a diferença de temperatura e a diferença de temperatura inicial. Fazendo a substituição aqui, nós vamos ter que o tempo vai ser menos tal ln de θ sobre θ0, ou menos 10,688 segundos, ln de 27 por 110. Aqui, graus Celsius ou Kelvin, né? Então, nós temos um tempo de 15,01 segundos. 15 segundos. Isso aqui é o resultado, né? Quanto tempo leva para
o termopar atingir 67 graus Celsius, partindo de 150, sendo colocado em água a 40 graus Celsius com esse coeficiente de convecção. Correto? Então, o exercício de capacitância global, muito simples. A grande questão é saber avaliar o comprimento característico e entender o que representa fisicamente o número de IBU. O comprimento característico associado à maior diferença de temperatura no corpo, no caso aqui do cilindro, o raio, e o BO, fisicamente, ele representa a razão entre a diferença de temperatura no corpo e a diferença de temperatura do corpo para o fluido. E a hipótese é que a temperatura do corpo é uniforme, correto? Então é isso daí. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários e até as próximas aulas.